Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe um momento na Bíblia em que o ser humano está cercado de vida, cercado de movimento, cercado de propósito, e mesmo assim está vazio por dentro. E se você já se sentiu assim em algum momento da sua vida, esse versículo fala diretamente com você. Porque Gênesis capítulo 2, versículo 20, não fala apenas sobre Adão dando nome aos animais. Ele fala sobre algo muito mais profundo, algo que muita gente sente hoje e não consegue explicar. Aquela sensação estranha de estar fazendo tudo certo, cumprindo tarefas, trabalhando, se ocupando, mas ainda assim sentindo que falta alguma coisa. E antes de seguir, eu quero que você fique até o final, porque o entendimento desse versículo pode mudar completamente a forma como você enxerga seus relacionamentos, sua ansiedade e até o vazio que às vezes aparece sem aviso. A Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 2, versículo 20: "E deu o homem nomes a todo o gado, às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora que lhe fosse idônea." Repara bem nisso. Adão fez exatamente o que Deus pediu. Ele obedeceu, ele cumpriu sua missão, ele exerceu autoridade, inteligência e responsabilidade. Mas mesmo depois disso tudo, a palavra diz que não se achava para ele alguém que lhe fosse idônea. E aqui começa uma verdade que muita gente ignora hoje. Obedecer a Deus não significa que você nunca vai sentir vazio. Cumprir tarefas não significa que o coração vai estar automaticamente em paz. E isso explica por que tantas pessoas hoje fazem tudo o que é esperado delas e mesmo assim vivem ansiosas, inquietas e cansadas por dentro. Perceba que Deus não ignora esse detalhe. Deus não passa por cima desse sentimento. Deus não diz, engole isso e segue. Pelo contrário, Deus deixa isso registrado na palavra, como se estivesse dizendo para você hoje: eu vejo quando você faz tudo certo e mesmo assim se sente só. Eu vejo quando você cumpre responsabilidades e ainda assim sente um peso no peito. E isso já começa a quebrar uma mentira muito comum. A mentira de que sentir vazio é sinal de fracasso espiritual, quando na verdade, às vezes, é apenas sinal de que algo ainda não foi revelado completamente. Adão estava no Éden, no lugar perfeito, conversava com Deus, tinha propósito, tinha função, tinha autoridade e mesmo assim algo faltava. E se faltava para ele ali, imagine para nós hoje, em um mundo acelerado, cheio de cobrança, conflitos familiares, pressão financeira e comparações constantes. Por isso, esse versículo não é sobre o passado, ele é sobre agora, sobre você, sobre essa inquietação que aparece quando você deita a cabeça no travesseiro e percebe que o problema não é só cansaço físico, é algo mais fundo. Aqui entra um ponto que quase ninguém percebe. Deus permite que Adão sinta essa ausência antes de agir. Deus não cria a mulher imediatamente. Deus deixa Adão passar pelo processo, nomear os animais, observar cada um, perceber que todos tinham par, que todos tinham complemento. E isso não era crueldade, era preparação. Porque antes de entregar algo grande, Deus aprofunda a consciência do que falta. E isso é extremamente atual, porque muitas pessoas hoje pedem a Deus respostas, mudanças, soluções, mas não param para perceber que o desconforto que sentem pode ser exatamente o caminho que Deus está usando para preparar algo maior. Quantas pessoas hoje vivem cercadas de gente, mas se sentem sozinhas? Quantas estão em relacionamentos, mas se sentem incompreendidas? Quantas cumprem rotina, trabalham, resolvem problemas, mas sentem um vazio que não sabem explicar? Gênesis 2:20 responde isso, mostrando que nem toda solidão é abandono. Às vezes é um sinal, um alerta, um ponto de virada. E entender isso muda tudo, principalmente para quem vive lutando contra a ansiedade e a sensação de não pertencimento. Repare também que o texto não diz que Adão reclamou, não diz que ele murmurou, apenas mostra o fato: não se achava para o homem ajudadora idônea. Isso revela algo poderoso. Deus não precisa que você grite sua dor para ele perceber. Ele enxerga até aquilo que você não sabe colocar em palavras. Ele vê o vazio silencioso, a inquietação escondida, o cansaço emocional que você disfarça durante o dia.
E isso já deveria trazer um alívio para quem acha que precisa explicar tudo para ser ouvido. E aqui vem uma pergunta importante que já começa a nos preparar para o que vem depois. E se esse vazio que você sente não for algo para ser preenchido por qualquer coisa, mas por algo preparado no tempo certo? E se o erro não for sentir falta, mas tentar preencher essa falta com coisas que não foram feitas para isso? Muitas ansiedades hoje nascem exatamente aqui, quando a pessoa tenta preencher um espaço que só Deus sabe como completar, com relacionamentos errados, decisões apressadas ou expectativas irreais. Mas calma, não sai daqui, porque a continuação desse versículo revela uma das atitudes mais amorosas de Deus em toda a criação e mostra que o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia. E na próxima parte, você vai entender por que Deus só age depois que Adão reconhece essa falta e como isso se conecta diretamente com sua vida hoje, com suas escolhas, seus relacionamentos e com a paz que você tanto busca. Então, guarda isso no coração, porque ainda não acabou. Adão já havia dado nome a todos os animais, um por um. Cada criatura passou diante dele. O jardim continuava perfeito, cheio de vida, cheio de beleza, mas algo começava a incomodar, porque mesmo cercado de criação, Adão estava só. E o versículo termina com uma frase curta, direta e profunda. Mas para o homem não se encontrou ajudadora que lhe fosse idônea. Uma frase simples, mas carregada de vazio, porque Deus já sabia dessa necessidade, mas permitiu que Adão sentisse a solidão, pois quem nunca sente falta não valoriza quando recebe. E enquanto Adão observava os animais em pares, 2 a 2, algo nascia dentro dele, uma percepção silenciosa e dolorosa. Ele era diferente, ele estava sozinho. E isso não fala apenas de Adão, fala de toda a humanidade, pessoas cercadas de gente, mas vazias por dentro, que trabalham, conversam, sorriem, mas quando o silêncio chega, a solidão grita. E Gênesis 2:20 revela que Deus não criou o ser humano para viver isolado, porque solidão não é apenas ausência de pessoas, é ausência de conexão. E Deus permite esse momento não para ferir, mas para ensinar que nem tudo ao nosso redor é suficiente para preencher o que falta dentro de nós. Adão tinha o Éden, tinha propósito, tinha autoridade, tinha a presença de Deus, mas ainda assim faltava alguém semelhante a ele. E isso revela uma verdade poderosa. Nem sucesso, nem dinheiro, nem reconhecimento, nem rotina, nem religião vazia substituem relações verdadeiras. Deus observa Adão em silêncio, não explica, não corrige, não se adianta, porque Deus trabalha no tempo certo, muitas vezes permitindo que a solidão chegue ao limite para preparar o que vem depois. E o vazio que você sente hoje pode ser exatamente o espaço onde Deus vai agir amanhã. Adão não pediu companhia, mas Deus percebeu, mostrando que ele vê necessidades que nem sabemos expressar. Aquele cansaço sem nome, aquela tristeza silenciosa, Deus entende perfeitamente. E quando tudo parece igual, quando o dia termina como começou, Deus decide agir. Mas antes deixa uma lição eterna. O homem não foi feito para caminhar só. A vida não foi feita para ser carregada em silêncio. Ninguém foi criado para viver sem alguém que compreenda sua essência. E esse versículo não fala apenas de casamento. Fala de conexão, de apoio, de parceria, de caminhar junto. E então o clima muda. O silêncio do Éden deixa de ser contemplação e se torna expectativa, porque algo grande está prestes a acontecer. Deus não ignora a solidão de Adão, ele usa esse momento como preparação, porque o que vem a seguir não é improviso, não é acaso, é plano perfeito. E antes da solução, Deus revela o problema. Antes do presente, ele permite a espera. Antes da resposta, ele trabalha o coração. E talvez essa mensagem não seja apenas sobre Adão, talvez seja sobre você. Se existe um vazio, se parece que algo falta, se ninguém parece entender, lembre-se, Deus vê, Deus entende, Deus não se atrasou. O mesmo Deus que percebeu a solidão de Adão, percebe a sua, e no tempo certo, ele age. Se ficou até aqui,
Inscreva-se, comente, curta e compartilhe, para mais pessoas ouvirem a palavra de Deus. Ah, tem outro vídeo ótimo aí em cima. Te espero lá. Venha!